em Timóteo, que eu quero que você guarde com você. Pode deixar baixinho, querido, só para não... Só deixe que fique com qualidade para a gravação, o resto pode deixar baixinho. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Quero que você guarde esse versículo. Aleluia. Ok? Esse aqui não vai ser o texto que a gente vai comentar, mas nós vamos precisar muito dele. E eu quero que você guarde ele em seu coração. O texto diz assim: procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Então repita comigo: procura apresentar-te a Deus aprovado. Amém. Então, nós vamos ler alguns textos. Você veio com a Bíblia hoje, amém? Você tem Bíblia, não tem? Então deixa eu ler a Bíblia com você. Lucas capítulo 24, versículo 50. Eu quero mostrar aqui alguns textos para você sobre a realidade da vinda de Jesus. Lucas capítulo 24, versículo 50, são os últimos versículos do livro de Lucas. Lucas está narrando a história de Jesus e termina o livro assim: então os levou fora até Betânia e, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava, apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Veja, esse contexto aqui de Lucas, ele termina o livro falando sobre os homens que iam a caminho de Emaús, tristes, porque Jesus havia morrido e desapareceu e acabou os nossos sonhos, acabaram-se as nossas esperanças. E eles iam o caminho de Emaús, reclamando, murmurando acerca dessas coisas. Vocês sabem a história. Jesus se aproximou deles no caminho. Enquanto eles caminhavam, discutindo sobre a vida, lamuriando, dizendo: nossa esperança acabou, Jesus se aproxima deles, ressurreto. Jesus ressurreto se aproxima deles e começa a dialogar com eles, perguntar: sobre o que vocês estão falando? E eles disseram: estamos falando acerca de Jesus, que era varão aprovado por Deus, prometido, Messias de Deus, e a gente esperava que ele iria restaurar todas as coisas, mas ele nos deixou na mão, desapareceu, morreu, e era mais uma frustração profética para nós. A gente gerou expectativas e as nossas expectativas acabaram. E eles não sabiam o que estavam falando com Jesus. E ele diz: ah, bando de filho de uma... Foi mais ou menos assim que Jesus falou, né? Irmãos, filho de uma égua não é palavrão. Filho de uma égua é cavalo. Vocês estão ligados? Então, se Jesus tivesse olhado para eles assim: seus cavalos, teria sido um palavrão? Não. Só a constatação de um fato: vocês são uns cavalos. Então, filho de uma égua não é um nome feio, é um filho da égua, cavalo. Então eles estavam discutindo sobre essas coisas e Jesus se aproximou deles e era o próprio que estava conversando com eles. E então, quando eles entraram dentro de casa, que pediram que Jesus ficasse com eles, Jesus rendeu graças. E quando Jesus rendeu graças, os seus olhos se abriram, eles viram que era Jesus. E Jesus desaparece da frente deles. Então eles correm, caminham de volta, procuram os discípulos e encontram eles. Quando eles chegaram, conversando com o discípulo, contando o que tinha acontecido, Jesus atravessa a parede e aparece diante deles. Ele diz: vala, meu Deus, é um fantasma, é um espírito, meu Deus! Aí dessa vez Jesus diz: bando de frouxo, né? Naquela época era cavalo, agora é bando de frouxo. Então assim, os cabras estavam sendo reprovados o tempo todo, né? Mas, então, se encerra aqui o diálogo, depois que Jesus apareceu para ele. Então Lucas encerra sua narrativa dizendo: então Jesus os levou fora até Betânia, levantando as mãos, os abençoou. E aconteceu que, enquanto os abençoava,
apartou-se deles e foi elevado ao céu. E depois de o adorarem, voltaram com grande júbilo para Jerusalém e estavam continuamente no templo bendizendo a Deus. Eu fico feliz com essa narrativa, mas Lucas, que não é bobo, ele é um escritor, ele é estratégico, ele não encerrou a sua narrativa aqui. Ele disse, gente, é porque assim, eu estou pensando em escrever um novo livro, e então vocês fiquem aí só com um gostinho na boca, porque eu não terminei ainda. Então, quando ele começou a escrever Lucas, ele começa do ponto onde ele parou. Aliás, quando ele começa a escrever Atos, ele começa do ponto onde ele parou, em Lucas capítulo 24. E aí ele diz assim, assim fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar. Atos capítulo 1, versículo 2. Até o dia que ele foi elevado em cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos seus apóstolos. Olha, aqui ele continuou o diálogo, no versículo 2 ele já começou, até o dia em que Jesus foi levado, ou seja, eu fiz um tratado até esse ponto. Eu escrevi um livro que contava a história de Jesus até esse ponto, e agora eu vou continuar. Então, até o dia em que Jesus foi levado para cima, depois de haver dado mandamento pelo Espírito Santo aos seus apóstolos, aos quais também, depois de haver padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, aparecendo-lhes por espaço de 40 dias, e lhes falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse, de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam dizendo, Senhor, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Havia uma preocupação com relação aos discípulos, era quando é que essas coisas vão acontecer? Quando que é o desfecho de todas as coisas? Quando que a nossa esperança vai se completar absolutamente? Quando que as promessas de Deus se cumprirão de uma vez para sempre? Por favor, diz. É na descida do Espírito Santo, eles estão perguntando. Então Jesus diz, vocês são muito curiosos. A vós não vos compete saber tempos e épocas. A vós não vos compete saber tempos e épocas. Que o Pai reservou a sua própria autoridade. Veja, muitos já erraram, tentando adivinhar épocas e estações. Já calcularam a vinda de Jesus muitas vezes e muita gente já se frustrou. Cara, quando a Bíblia não diz, meu Deus. Para que ficar botando chifre em cabeça de quê? De cavalo. Então eles estavam procurando chifre em ovo. Quando o Senhor disse, cara, não tem, ovo é lisinho. Aí Jesus volta de novo para a conversa. Irmãos, uma coisa que eu acho linda em Jesus é que ele, cara, eu quero te falar do que realmente importa. Lucas disse, eu fiz a narrativa até o dia em que Jesus foi elevado. E vou começar a narrativa de novo. Até o dia em que ele foi levado. Ele passou 40 dias com seus apóstolos, lhes deu muitos mandamentos, e quando estava com eles, ordenou, lá no Monte das Oliveiras, ordenou dizendo, ei, não se ausente de Jerusalém, o Espírito Santo está vindo sobre vocês. Eles interrompem aqui e dizem, será nesse tempo? Jesus disse, cala a boca, mancho, deixa eu continuar a pregar. Aí ele continua, mas recebereis o poder. Ele volta de novo o discurso, o cara não me atrapalha, meu irmão, estou pregando. Ele disse, olha, o que realmente importa, você quer saber a consumação de todas as coisas? Quer saber quando serão? Escute, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas. Cara, isso importa. Isso importa. Você ficar cracaveando, não existe essa palavra, eu sei. O Apocalipse, as profecias, tentando adivinhar quem é a besta fera. Já disseram que o Donald Trump é não sei o que, da figura apocalíptica. Enfim, qualquer coisa que acontece, o povo cai em cima para fazer uma interpretação. E Jesus disse, bicho, isso não é importante, mas se vai ser o Trump, se vai ser o Papa, se vai ser o Osama Bin Laden, que já morreu, que vai ressuscitar, não interessa.
Ele está dizendo, sabe o que é que realmente importa? Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Judéia, Samaria, até o confim da terra. Tendo ele dito estas coisas, foi levado para cima. Enquanto eles olhavam, uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu 2 varões vestidos de branco. Essa narrativa ele não contou em Lucas, você percebe? Ele deixou para contar aqui em Atos, porque ia estar num contexto muito legal. Então ele diz que quando Jesus foi, ele abençoou, levantou as mãos, abençoou e foi elevado. E quando ele foi elevado, apareceu 2 seres. Depois que Jesus saiu da vista deles, apareceu 2 seres. Estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles apareceu 2 varões, vestidos de branco. Os quais lhes disse: varões galileus, por que ficais aí olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém? Preste atenção aqui. Esses varões, esses 2 anjos, disseram: Galileus, versículo 11. Por que estáis aí olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado para o céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Assim como. Então eu imagino que Jesus vai voltar do modo como ele subiu. Não tem muito o que interpretar aqui. Assim como vocês viram ele ir, vocês verão ele voltar. Amém? Então isso é promessa de Deus. Existe um outro texto que vocês conhecem, de João capítulo 14. João versículo 14, Jesus diz assim: não se turbe o vosso coração, creia em Deus. Amém? Olha como é legal, Jesus pega o que é importante, cara. Tu está se preocupando com profecia apocalíptica, está preocupando quem é a besta, quem é a prostituta que se assentava e tal, aquela coisa. Ele não está preocupado com isso. Ele está dizendo assim, ó, escute, primeiro, fica ligado, vai descer o Espírito Santo, fica cheio dele. Escuta, vai descer. Ei, mas vai ser nesse tempo, conta pra gente. Ele diz, escute, homem, sabe o que é importante? Vai descer o Espírito Santo. Vocês vão ficar cheios dele. E vocês vão ser minhas testemunhas em toda a terra. Isso é importante. Segunda coisa importante que eu vou dizer para você, escute. Não fique com o coração perturbado, creia. Eu vou te falar de coisas importantes. Não fica com o espírito perturbado, crê em Deus. Na casa de meu pai, versículo 2, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso é promessa de Jesus. Não fique com o coração perturbado. Na casa de meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar-vos lugar, e eu voltarei, e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Amém? Muito bem. Vamos então para o livro de 2 Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15. Vocês estão achando ruim ler a Bíblia? Se tiver também não tem problema. A gente vai ler assim mesmo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. Posso ler? Mas digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Todos nós dormiremos, mas todos nós... Deixa eu ler de novo. Eis aqui vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Paulo está falando aqui, irmão, sobre algo que vai acontecer com o nosso corpo quando Jesus voltar. Ok?
Então o que Paulo está dizendo é: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Vocês vão ganhar um corpo diferente desses que vocês têm agora. Então você que está gastando milhões em plásticas, você que está insatisfeito com o seu nariz, se você pudesse acrescentar coisas ou tirar coisas, você o faria e esquece. O que você precisa é da volta de Jesus. Ele diz: carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E nem a corrupção, e ele está se referindo a esse corpo que se deteriora, que envelhece, que enruga, que cria celulites, que fica gordo. Ele diz: nem a corrupção pode herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: nem todos vamos morrer. Mas o fato é, todos seremos transformados. Quer todos morram ou não, todos serão transformados. Olhe como é que ele diz que será a vinda do Senhor. Vocês compreendem que o anjo que, na hora que Jesus estava subindo, quando ele desapareceu, os anjos apareceram e disseram: assim como ele subiu, ele vai voltar. Promessa, é fato. João 14, Jesus fala: eu vou para a casa do Pai, vou preparar-vos lugar e vou voltar para pegar vocês, para estar comigo, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E então aqui ele está dizendo: como será essa vinda? Ele diz: no momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, Deus vai vir com zoada. Amém? Deus vai vir com zoada. Um rei não entra como quem vem do velório. Por isso que eu acho que a TGF é muito do céu. É muito do céu, porque onde a gente chega, tem que ter barulho, tem que ter vigor, tem que ter vida. Cara, sai da frente, irmão. Que é isso? Eu não gosto daqueles casamentos que a noiva vem. A gente está fazendo o que aqui? Nós estamos celebrando um casamento ou nós estamos lamentando um falecimento, não é? Então lá vem aquela ruma de rosa. Não, mas parece um defunto, não tem jeito. Rosa de um lado, rosa do outro, e a noiva, a música e os convidados. Aí fiquem de pé para a entrada da noiva. Uhum. Eu digo: gente, não dá para mim, cara, isso aqui não dá para mim. Festa, irmão, é júbilo, é alegria, é vitória. Então, disse que na vinda do Senhor vai ser assim. Num instante, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Portanto, porque a trombeta soará, os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, e nós seremos transformados. Os mortos serão ressuscitados incorruptíveis. Significando dizer que quando eles saírem da sepultura, eles já vêm com um corpo que há no céu para eles. Um corpo preparado para eles. E nós que estivermos vivos seremos transformados. Ele disse: é no momento, no abrir e fechar de olhos. Porque é necessário que isto que é incorruptível se revista de incorruptibilidade. Se revista de incorruptibilidade. Ele está falando desse corpo que morre. É necessário que ele se revista de incorruptibilidade. E isto que é mortal se revista de imortalidade. Mas quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá, aleluia, louvem todos a Deus. Quantos sabem que na igreja se desliga celular? Não é trombeta não, mas isso aí é realmente celular. Então ele diz assim, ó, querido, desliguem, tá bom? Desligue, bote no modo avião, como diz o Diego. Quantos se lembrar do Diego quando choveu essa semana? Todos, né? Então se cumprirá, veja bem, quando a mortalidade se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Será a pergunta que se fará.
Irmãos, o último inimigo a ser vencido será a morte. Ok? Então nunca pense, meu filho morreu, Deus o matou. Deus não matou ninguém. Na verdade, a morte é o último inimigo a ser vencido. E essa expectativa vai acontecer no dia da volta de Jesus, num abrir e fechar de olhos, no momento. Ao som da última trombeta, nós que estivermos vivos seremos transformados, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Veja agora 1 Tessalonicenses. Estão gostando de ler a Bíblia? 1 Tessalonicenses capítulo 13, aliás, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já morreram, porque, para que não vos entristeçais, como os outros que não têm esperança. Ok? Eu sei que o assunto aqui não é morte, não estamos falando sobre morte. Mas a vinda de Jesus está tudo relacionado com ressurreição do morto, transformação de vida. E esse texto está dizendo, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dessas coisas, acerca dos que já morreram, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Escute, amado, morte de crente é diferente. Amém? Morte de crente é diferente. Morte de crente tem a alegria do Espírito Santo. Não é esquisito isso? É muito doido. Morte dos que não têm a sua salvação, eles morrem e têm desespero. E com razão. Tem um pensador que diz que quem não está pronto para morrer, não está pronto para viver. Ok? Quem não está pronto para viver, aliás, para morrer, não está pronto para viver. Então a morte do crente é diferente da morte daquele que não teme ao Senhor. Paulo disse, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dessas coisas, para que vocês não se comportem como aqueles que não têm esperança. Alguns crentes se comportam desse modo. Como quem não tem esperança. Paulo disse, se liga, irmão. Porque se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, também os que dormem, Deus, mediante Jesus, os tornará a trazer. Foi o que Jesus falou em João capítulo 11. Ele disse, quem crê em mim, escuta Maria, quem crê em mim, ainda que morra, vai viver. O que é que nós choramos? Nós choramos a ausência. O que é que nós choramos? Nós choramos a saudade. O que é que nós choramos? O vazio existencial que aquela pessoa deixou, porque ela preenchia um espaço em nossa vida. Entretanto, detrás dessa dor existe consolo. Porque existe consolo? O Senhor fala, cara, não fica ignorante acerca dessas coisas. Ele dorme no Senhor. E como Jesus ressuscitou, Ele ressuscitará. Primeiro que tu que está vivo, homem. Primeiro que tu. Eu o trarei. E quando Ele vier, já virá com o corpo glorificado. Tu ainda vai ser glorificado. Porque se cremos que Jesus está, eu já li. Versículo 15, dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor. O que Paulo está dizendo eu estou falando debaixo de uma inspiração. Estou dizendo que o Espírito Santo me falou. Estou dizendo que Jesus me comunicou, que eu aprendi dele. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, vamos ser primeiro do que os que morreram. Porque o Senhor mesmo descerá do céu. Escute, agora ele descreve melhor aqui. Ele fala assim, com grande brado, voz do arcanjo, som da trombeta. Ó, cara, ele vem com muita zoada. Ele vem com muita zoada. Ele diz assim, ó, escute bem, nós que ficarmos vivos, esse vai ser um privilégio nosso. Nós os que ficarmos vivos, o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, voz de arcanjo, som de trombeta. Cara, é algo ensurdecedor. Os céus vão fazer muito barulho, vão fazer muita zoada. Então, o negócio vai ser complicado. Olhe bem. Grande brado, voz do arcanjo, som da trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro.
Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Então escuta só. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Aleluia. Eu sei que tem alegria no seu coração. Os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com ele. Portanto, consolai-vos com estas coisas. Agora eu quero que vocês vão para Mateus capítulo 24, e aqui é onde a gente vai começar a nossa conversa. Aleluia. Irmãos, eu já disse para vocês, é complicado, por isso que a gente está botando outros pastores aí, outros pregadores. Vocês entenderam que a volta de Jesus é um fato, que é promessa dele? O livro de Hebreus fala que a palavra anunciada por anjos tiveram seu fiel cumprimento. Imagine a palavra anunciada pelo Filho. Mateus capítulo 24, esse Mateus é um texto precioso para mim. Foi nesse texto que eu me converti aos meus 12 anos. Foi esse daqui. Ora, versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhes mostrarem os edifícios do templo. Mas ele lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não se deixará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando ele sentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular e disseram: declara-nos quando serão estas coisas. Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Percebe que a curiosidade dos discípulos, a perseguição dos discípulos era desesperador. Cara, conta pra gente, mas fala aí. Aliás, isso aqui é um negócio interessante, porque ele fala no Monte das Oliveiras, né? Nesse período aqui, Jesus pregava durante o dia no templo e se refugiava no Monte das Oliveiras. Eu imagino que ele devia estar orando lá, ou se separando para passar a noite lá, no dia seguinte retornar. Quando os discípulos acharam uma chance de falar com ele, a primeira coisa que eles disseram: aí, conta baixinho aqui pra gente. O Senhor não disse que o segredo do reino é para os filhos? Conta aí, fala aí. Aí nesse texto aqui, a gente vai descobrir que Jesus fala: cara, eu não sei. Sabe por que eu não te conto? É simples, bicho, eu não sei. O discípulo queria saber a todo custo, e cara, eu só tenho um problema. Eu não sei. Eu não sei, brother. Eu fiz curso de teologia, cara, eu estudei escatologia, eu sei tudo, eu estava com o papai na época, tudo. Mas diz aí que ele não me contou. Não me contou. Então assim, eu gosto muito de ti, eu gosto de revelar os segredos para os filhos, mas tem coisa que eu não sei. Complicado, então. Mas aí Jesus disse o seguinte: ó, eu não sei, mas eu vou dizer algumas coisas para vocês. E aí foi esse Mateus capítulo 24, capítulo 25, que é o sermão profético de Jesus, que é o sermão escatológico de Jesus. Ele simplesmente se propõe responder essa pergunta: quando será? Ele disse que apesar de não saber, ele disse: eu posso dar algumas sinalizações. Posso dar algumas sinalizações para vocês ficarem espertos. Então ele fala: acautelai-vos. Ele começa a dizer: acautelai-vos. Quando vocês forem ler Mateus 24, 25, acerca do sermão escatológico de Jesus, se lembre que ele está respondendo uma pergunta. Qual é a pergunta? A pergunta é: Senhor, conta pra gente, quando serão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, da consumação de todas as coisas? Conta pra gente. Aí ele começou a responder, e aí é muitos versículos. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis falar de guerra, de rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, não vos perturbeis, porque é forçoso que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Os discípulos estão o tempo todo furando a bola. Ainda não será o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, terremotos em vários lugares.
Mas isso é só o princípio das dores de parto. Ele disse, ainda não é o nascimento do menino, é só as dores. Então sereis entregues à tortura, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão se escandalizar, vão se trair uns aos outros, vão se odiar. Onde surgir muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor vai esfriar. Mas quem perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações. Então virá o fim. E aí a gente entende por que é que Jesus estava tão certo, tão forte, em Atos capítulo 1, dizer assim, ei, não desvia o discurso. Para trás de mim, Pedro. Já teve uma vez que Jesus tinha repreendido Pedro, né? Para trás de mim, cara. Você não está entendendo as coisas. E provavelmente foi Pedro de novo que interrompeu Jesus em Atos dos Apóstolos. Jesus pregando e dizendo, olha, virá o Espírito Santo, fica em Jerusalém. Aí ele, Jesus, e é nesse tempo aí? Como é? Conta pra gente. Jesus vai, Pedro, cala a boca, mas deixa eu pregar. Aí ele retoma de novo, recebereis o Espírito Santo, sereis minha testemunha. Isso é importante. Porque disse, o fim virá. O fim virá quando o evangelho do reino for pregado em todas as nações, em testemunho de mim. E é impossível fazer isso sem o ministério do Espírito Santo. Ok? Eu queria fazer uma pausa aqui e chamar a sua atenção para um detalhe muito importante. Porque você vai perceber que uma das coisas que vai estar relacionado à vinda de Jesus, ele vai exortar isso o tempo todo aqui, em Mateus capítulo 24 e 25, acerca de serviço. Acerca de serviço. Uma coisa que eu quero chamar a sua atenção é essa. Que nós lemos lá em Timóteo capítulo 2, versículo 15. Ele diz, procura apresentar-te a Deus obreiro aprovado. Aqui eu tenho duas coisas. Primeiro, quem está preocupado em estar aprovado diante de Deus? Primeira pergunta. Quem está de fato envolvido com esse processo de estar aprovado diante de Deus? E a segunda coisa é, quem se qualificou, quem se doou para ser obreiro na causa de Deus? Então existem duas situações. Primeiro, é alguém que se coloca como obreiro, é alguém que se coloca como disponível, é alguém que se coloca como algo a acrescentar. Obreiro. E o segundo nível é aprovado. Então, eu fico me perguntando se nós estamos preocupados com esse detalhe, se nós estamos aprovados ou reprovados diante de Deus. Procura apresentar-te a Deus aprovado. É o estado que nós precisamos ter, aprovado, está aprovado. Quando a gente vê aqui em Mateus capítulo 25, versículo 3, Mateus capítulo 5 é a continuação do sermão de Jesus. Aqui ele está falando sobre a parábola das 10 virgens. Respondendo aquelas perguntas. Senhor, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda do fim do mundo? Ele continuando respondendo essa pergunta, ele fala, o reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 delas eram prudentes. Ora, as insensatas, tomando as lâmpadas, não levaram azeite consigo. Esse tradutor aqui colocou a palavra insensata, outras versões chamam de doida, de louca. No Nordeste chamaria de abestada. Não é? Mas ele está dizendo no versículo 3, doida. As doidas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. O que ele está dizendo que você esperar, escute, você quer saber quando é o dia, eu vou te dizer o que é importante. O que é importante é você não ser doido. E o que é ser doido? É estar esperando o noivo sem ter azeite. Isso é doido. Isso é doido. Se liga o que eu estou falando? Você é doido. Se você está esperando o noivo e você não tem azeite para a sua lâmpada, você é doido,
insensato, estúpido. Você não está se ligando das coisas. Uma outra coisa que eu aprendo aqui é que essa mulher que Jesus chamou de doida, ela não discerniu as estações. Ela não discerniu o tempo da sua própria vida. Porque existem tempos que você acumula. Existem tempos que você compra. Existem tempos que você coloca em depósito. Existem tempos que é um tempo de preparo. Existe tempo que é o tempo de avanço. E essa mulher confundiu as coisas, ela não discerniu que aquele tempo não era tempo de comprar. Era tempo de entrar em ambientes mais profundos. Era tempo de entrar na porta do noivo e desfrutar de intimidades. Mas ela estava ainda dizendo, valha, me dei conta que eu não tenho azeite suficiente, vou comprar. Não discerniu as estações. Jesus fala, você é doida, se você não está pronta, se você não está preparada, se você não se porta como aprovado, esperando o noivo, você é uma estúpida. E vocês sabem que essa noiva se refere a mim e a você, igreja que está esperando o noivo. Jesus falou, vou para a casa do Pai e vou voltar a buscar vocês. Agora, o que é importante? Não é o dia e a hora. O que é importante é como você vai estar. Que atitude você vai ter. Então, procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus olha para você e diz, cara, você é aprovado. Então ele diz que é loucura não ter azeite. É loucura esperar o noivo sem ter azeite para a sua lâmpada. Nesse tempo aqui do casamento, a gente sabe que era legal, porque normalmente o noivo, quando vinha buscar a noiva, ele vinha à noite, ele era muito romântico. Né? O noivo é romântico. Então ele vinha de noite, marcou lá o noivado com ela e disse, vou vir te buscar. E é curioso porque me parece que na cultura não se dizia o dia que o noivo vinha. Então a noiva ficava realmente na expectativa, será hoje? Será amanhã? Será? Não sei o quê. Tá. E então o noivo enviava os seus emissários, gritando, o noivo está chegando. A noiva se preparava. E ela tinha uma comitiva. E todas elas tinham que ter lâmpadas. E me parece que o percurso acontecia assim, o noivo vinha buscar a noiva, e eles tinham que sair da casa da noiva para a casa do noivo, todas com lâmpadas, tinham que iluminar a noite. Não é? Então você imagina aquele cortejo lindo, o noivo na frente, os convidados do noivo também, e a noiva e as suas amigas também, todas com as suas lâmpadas iluminadas, seguindo o noivo. E quando chegasse na casa do noivo, que nós teríamos? As bodas do noivo, a festa de casamento. E isso está descrito também em Apocalipse, vamos ver se a gente consegue chegar lá. Mas o que eu quero lhe dizer é que Jesus falou, escute, se você é convidado para fazer parte da turma íntima do noivo, quando o noivo chegava, os convidados comuns estavam em uma área, mas existia uma área reservada do noivo e os seus convidados especiais. E disse que o noivo abria a porta e os seus convidados especiais entravam ali. Então o que o texto está dizendo, se você é um dos convidados especiais para as bodas do noivo, se você vai entrar em ambientes que ninguém mais entra, você entra porque você foi convidado. E se você não se preparou para isso, você é doido. Você é estúpido. Você foi convidado para os lugares íntimos do noivo, que não é qualquer um que entra lá. E você se deu ao luxo e o desfrute e disse, eu não preciso cuidar do azeite. Eu não preciso cuidar dessas coisas. Eu vou só esperar o noivo, vou entrar e pronto, acabou a conversa. Jesus fala, você é estúpido, porque essa não discerniu as estações. Quando deveria entrar em intimidades profundas, ele ainda estava comprando coisas. Aconteceu que o noivo veio e disse, você vai ficar. E depois ele disse, não adianta insistir batendo, porque a porta já fechou, eu nem te conheço, não sei quem você é, pois você não discerniu as estações e os tempos. Tempo de comprar, é tempo de comprar. Tempo de negociar, é tempo de negociar. Tempo de entrar em intimidade é outro nível. É outro nível, discerna os tempos. O que eu acho, escute o que eu vou dizer. Eu estava comentando com a minha esposa.
Mateus 24, versículo 15 diz: quando, pois, virdes está no lugar santo a abominação da desolação, predita pelo profeta Daniel, aí um cara coloca entre aspas, quem lê entenda. Tu não vai me sentar para explicar, não? Não, te vira, peão. Sabe, Deus não vai sentar e desenhar as coisas. A sua fome, a sua sede tem que decidir você ir atrás, você buscar saber. Quando vocês viram essas coisas acontecer, quem lê entenda. Então quer dizer que Deus não vai sentar do meu lado e dizer: eu vou te explicar direitinho quais são as estações da tua vida. Eu vou explicar direitinho quando você tem que sair do trabalho e entrar de tempo integral. Eu vou te explicar. Não explica não, irmão. Discirna. Perceba. Você é noiva, ele é o noivo. Cada um é responsável. Cada um precisa saber de si. Quem lê, entenda. Em outras partes ele diz: quem tem ouvido, ouça. Eu não vou dar ouvido para você não, garoto. Se liga. Se você não tem azeite para entrar na festa íntima do noivo, como convidado íntimo do noivo, sinto muito, lamento. Se você não tem azeite, porque você precisa ter. Se você não tiver lâmpada para iluminar o caminho, você não vai entrar. E aí a gente encontra algumas advertências da Bíblia. Porque o que Jesus está dizendo é que ser crente e viver descuidado, sem vida e vigor espiritual, é doideira, é loucura. O livro de Romanos diz: no zelo, não sejais remisso. Essa palavra está dizendo: no zelo, no viver para Deus, no servir a Ele, não seja remisso, não seja vagaroso, não seja preguiçoso, não seja descuidado, não seja relaxado. No zelo de servir ao Senhor. É estupidez, ele falou. É estupidez você servir o Senhor, viver para Ele de modo vagaroso, de modo preguiçoso, descuidado e relaxado. Ele disse: isso é loucura. O que o texto está dizendo é: seja vigoroso no Espírito, mantenha o fulgor do Espírito, tenha um Espírito radiante, seja radiante com o Espírito Santo, esteja ardendo com fogo. Por isso que Jesus falou: ei, você quer saber quando é o dia? Eu vou te dizer o que é importante. O importante é arder com o Espírito Santo. Eu vou te dizer o que é importante. O importante é você viver cheio dele. Escuta, isso é importante, cabra. É você estar cheio do fogo e do vigor, aguardando o dia em que você vai entrar na sala íntima do noivo. Porque você é convidado íntimo do noivo. É estupidez você não estar com a lâmpada acesa. O apóstolo Paulo escreve em Romanos capítulo 1, versículo 7. Olha para quem que Paulo está escrevendo essa expressão. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Olha isso. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos. Romanos capítulo 1, versículo 7. A estes foi que o apóstolo Paulo disse: tenha a plenitude do Espírito Santo, mantenha o fogo do Espírito Santo, sirva ao Senhor apaixonado por Ele, ardendo em fogo de paixão por Ele. Amados, chamados para serdes santos, vivam desse modo. Então é loucura o crente viver descuidado, sem vida e sem vigor espiritual. É loucura o crente fazer pouco caso das suas responsabilidades espirituais. É loucura fazer pouco caso das suas responsabilidades espirituais como filhos e servos de Deus. Escute o que eu vou ler para você. Muitos crentes se sentem desencaixados, subutilizados, injustiçados e perdidos. Enfrentam quadros de confusão e de insegurança. Perderam o fio da vontade de Deus, não conseguem mais discernir a porta a entrar e o caminho a tomar. Tudo ficou obscuro, um sentimento de desorientação se instalou e a pergunta fica: o que aconteceu? Pessoas são plantadas por Deus na igreja local para servirem com seus dons, suas capacidades, mas muitas delas simplesmente decidiram: não vou fazer. E fecharam uma fonte, buscando talvez algum tipo de vingança infantil. E ficam se questionando: por que eu estou desorientado? Por que eu perdi a conexão com a minha vida?
Você foi plantado na igreja por Deus. E você foi plantado para servir. Você foi plantado para acrescentar. Você foi plantado para desenvolver o que Deus colocou dentro de você. Mas em algum momento da história, por alguma chateação, por alguma frustração, você diz, eu não vou mais fazer. Aí você diz, eu quero ver. Aí o que acontece? Você está morrendo. Porque a fonte que o Senhor colocou para jorrar, você foi lá e fechou a torneira. Quem se prejudica? Você. Então eu tenho percebido isso. Muitos dos nossos conflitos estão relacionados à desobediência. O princípio da desorganização e da desorientação espiritual se instala. A pessoa começa a se machucar dia após dia, como se uma lança a ferisse nas costelas. Essa pessoa passa a se frustrar com seus líderes, procura identificar um culpado para os seus conflitos. Então ele tem uma excelente ideia: vou sair da igreja. E ele não sabe que os seus conflitos estão na base de uma desobediência específica ao Pai dos Espíritos. A desobediência está na base dos conflitos. Vocês estão comigo? Por isso, eu e minha esposa tomamos uma decisão. Pessoas que vêm congregar com a gente, primeiro vão para o nosso gabinete. Acabou essa conversa. Por quê? Porque eu não quero quebrar um princípio espiritual. E o que é o princípio espiritual? Cada pastor, o Senhor plantou pessoas ali. Eu não quero roubar uma ovelha de nenhum pastor que seja. Eu fico firme numa palavra que o Senhor falou. Jesus falou e disse, aquele que o Pai me dá, vem a mim. Ponto. Aquele que o Pai me dá, vem a mim. E se aquele que o Pai me dá e vem a mim quer ir embora, o que eu faço? Pode ir. Pastor, quer dizer que você não gosta de mim? Não, eu quero que você seja livre. Eu quero que você flua. Eu quero que você voe. Eu quero que você cresça. Existem algumas pessoas que vêm para congregar com a gente, dizem, pastor, eu quero congregar com o senhor, e a gente começa a acompanhar. Algumas delas já chegaram para a gente e disseram, o senhor não quer que a gente congregue com vocês, não? Porque até parece, irmãos, incrível, tem pessoas chamando membros da nossa igreja para a igreja na cara de pau. Ei, cara, vem congregar comigo. Essa semana mesmo, a gente foi visitar um casal, ele disse, o pastor fulano está direto chamando a gente. E são pessoas que estão machucadas, que estão feridas, que estão distanciadas, que estão, assim, com mimimi, tipo assim, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém olha para mim, eu não tenho oportunidade. Tudo conversa. Você é infiel, desobediente, não faz o que Deus mandou você fazer, fica dizendo que a culpa é minha. Eu já cheguei para Deus dizendo, Pai, eu estou cercado de monstros aqui, talentos, ricos, maravilhosos, prósperos, e eu me sinto impotente diante deles. Eu não sei como guiá-los, como direcioná-los, como fazer com que eles avancem. Deus falou, o filho é meu. Aleluia, obrigado porque o filho é teu. Tô nem aí, se exploda. É você e ele. Se você é infiel, o problema é teu. Quanto a mim, vou cumprir o meu trabalho, vou pregar, vou ensinar, vou instruir, vou corrigir, vou discipular. E se você vai voar, não, o problema é teu. Porque ele é que é teu pai. E se essas coisas se estabelecem, é porque você é infiel ao que ele falou com você. Por causa de mimimi, por causa de trelelé, por causa de... Vai ter em todo canto. E o que o Senhor está dizendo aí é isso. Quer ser criança? Fique esperando o noivo sentado, querido. O problema é que você está sendo um estúpido. Porque o que a Bíblia diz é procura apresentar-te a Ele aprovado, não é a mim. É a Ele. Se você for apresentado aprovado ao Senhor, é impossível eu olhar para você e o meu coração não se encher. Impossível. Porque você está aprovado diante dEle. Você venceu coisas na sua intimidade diante dEle. Você foi gigante diante dEle, no oculto e no secreto. E Ele que te viu aprovado no oculto e no secreto, vou te levar e não há quem impeça. Não há quem impeça. Meu Deus, como isso é lindo, como isso é libertador. Do que é que nós estamos falando? Sobre estar pronto para a volta dele. Você é uma virgem, você é uma noiva que está esperando o noivo. E ele disse, é estupidez se você é ignorante, se você desconsidera as suas responsabilidades espirituais como filho e servo. Você tem responsabilidades.
espirituais. Então entenda, eu acredito plenamente que Deus planta pessoas na igreja local. Se por alguma razão você se sentiu atraído para esse lugar, eu creio plenamente que Deus tem algo com você, para você aqui. Vou ficar para sempre aqui? Deus queira que não. Eu não quero velhos aqui de 60 anos. Oh, pastor, nunca te abandonei, nunca te deixei. Eu não quero saber se você não me abandonou. Eu quero saber se você ouviu o Senhor. Eu quero saber se você cresceu no seu ministério. Eu quero saber se você fez o que Jesus falou. Ei, fica aí em Jerusalém por um tempo. Até ser cheio. Até receber a carga da qual você vai precisar. Depois voa, vaso. Depois flui pelas nações. Essa semana eu estava falando com Roda e Marisa. Eu disse, eu já vi vocês. Na sua conferência, o Cláudio Duarte e o Josué Gonçalves, os convidados. Hoje nós temos Cláudio Duarte e Josué Gonçalves como monstros na área de família. Mas o que impede Roda e Marisa serem Roda e Marisa monstros em Deus, levantando família, restaurando homens, restaurando mulheres, restaurando filhos e dizendo, ei, eu fui cheio do Espírito, Deus me chamou, Deus me vocacionou para abençoar você, levanta, vaso, eu sou enviado de Deus. Aleluia. E eu tenho certeza que Josué Gonçalves vai dizer, cara, quero um casal desse perto de mim para ministrar na minha conferência. Aleluia. Porque você tem algo de Deus, a Bíblia fala que você não tem nada de Deus se dele não vier. Se você não receber de Deus, esquece, você é nuvem sem água. Você só terá água na sua nuvem se Deus colocar lá. E você não terá água na sua nuvem se você não for aprovado. Deus não coloca a sua inscrição em espada que vai quebrar. Deus coloca a sua inscrição em espada que foi forjada no fogo, espada que foi forjada na água. Ele olhou cada brechinha, está pronta e disse, agora eu boto a minha inscrição. Pode ir, vai funcionar. Estupidez. Está preparando, está esperando o noivo, ignorando as suas responsabilidades espirituais. Uma vez nós colocamos aqui a seguinte situação. É possível ir para o céu sem fazer nada? Isso foi polêmica aqui na igreja. Eu só quero ser crente. Dá certo. Não, é o seguinte, eu me converto. Eu passo para a lei de crente. Mas eu não quero fazer nada. Eu quero simplesmente chegar na igreja, assistir meu culto, ir para o meu trabalho, cuidar dos meus filhos. Pronto. Dá certo? Depende. Se você for sacerdote de Deus para os seus filhos, se você for homem de Deus para a sua mulher, se você for mulher de Deus dentro da sua casa, faça. Agora, eu duvido você ser homem de Deus na sua casa, você ser homem de Deus para a sua família e você não ser homem de Deus na igreja. Duvido. Se você for homem de Deus na sua casa, você será tremendo na igreja. Se você for grande na sua intimidade, você será grande em público. Não tem jeito. A Bíblia fala, não dá para esconder uma lâmpada. Jesus fala, é impossível. Não, Jesus, eu posso colocar debaixo da mesa. Experimenta. Bota uma lâmpada debaixo da mesa. Quem chegar em casa verá que tem uma lâmpada. Aleluia! Ela não está no canto que ela deveria estar. Porque uma lâmpada que Deus ilumina, ela não fica debaixo de mesa. Ela fica no velador. Porque ela tem que iluminar nações, ela tem que iluminar pessoas. Ela tem que direcionar quem está perdido no seu propósito e no seu destino. Mas ainda que alguém coloque debaixo da mesa, vamos chegar e ver que tem alguma coisa errada. Está brilhando. Se você colocar uma lâmpada debaixo da mesa, dentro do baú, não importa. Verá a sua luz. Haverá luz. Raios de luz vão surgir. Então, é possível, irmãos, esperar Jesus e simplesmente ser só um crente? Não. Impossível. Eu tenho responsabilidade como filho e como servo de Deus. Aleluia.
Mateus capítulo 24, versículo 44. Olha o que está escrito. Por isso, ficai atento, apercebidos, porque numa hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre os seus serviçais, para a tempo dar-lhes o sustento? Bem-aventurado aquele servo, a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que ele porá sobre todos os seus bens. Você entendeu alguma coisa aqui? Eu vou ler para você numa versão mais atual, talvez você entenda. Jesus está perguntando assim: quem aqui se qualifica para ser chefe de cozinha? Olha isso. Jesus está perguntando assim. Está falando sobre o quê? Ele está respondendo a pergunta. Senhor, conta para nós. Quando acontecerão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Ele está respondendo essa pergunta. Então ele diz assim: você quer saber o que é importante? Quero. Eu vou lhe dizer. Quem dentre vocês se qualifica para ser o chefe de cozinha? Uma pessoa encarregada da alimentação diária dos trabalhadores na hora certa. Essa pessoa deve ser alguém que o patrão, mesmo aparecendo sem aviso, vai encontrar fazendo esse trabalho. Eu gosto demais disso aqui. Olhe bem. Quem dentre vocês é o homem e a mulher a quem o Senhor pode constituir chefe de cozinha para dar o alimento aos trabalhadores na hora certa? E esse cara é tão fiel, esse cara é tão obediente ao seu chamado, que mesmo que eu apareça sem aviso, eu vou achá-lo fazendo. Ele não precisa de alguém olhando para ele, de alguém mandando ele, de alguém dizendo: faça, senão te derrubam, faça, senão te matam, se você não fizer, eu te disciplino, se você não fizer, eu te lasco. Eu disse: não precisa. Há uma fidelidade dele. Quem é esse servo, chefe de cozinha, para dar comida para os trabalhadores? Posso estar errado na minha observação, mas eu acredito que essas pessoas aqui que Jesus está falando são pessoas levantadas dentro da igreja para sustentar ministros de Deus. Ele está falando: quem é, pois, aquele que se levantou, que eu levantei, na verdade, para dar comida ao trabalhador e não deixar faltar nada, mantendo-o suprido, dizendo: vai, que quando você for, eu sustento a sua parte. Eu garanto, eu vou patrocinar você. Jesus fala: quem que está comprometido com o reino a esse ponto? Agora, lindo é o que vem depois. Jesus fala assim: em verdade vos digo que o Senhor vai colocá-lo sobre todos os seus bens. Olha que coisa doida, macho. Ele está dizendo. Mas, não, ele diz assim: olha, eu vou colocar esse cara sobre todos os meus bens. O que eu entendo é que ele está dizendo: quem dentre vocês está tão comprometido com o reino, ao ponto de sustentar trabalhadores, ao ponto de levantar trabalhadores, fazer com que eles corram, mas você está cuidando para que ele tenha o alimento na hora certa, que ele tenha o cuidado na hora certa, você está na retaguarda. Jesus fala: eu vou fazer algo com você. Eu vou te colocar sobre todos os meus bens. Eu vou te levar a níveis de prosperidade. Vou te levar a níveis de riqueza por conta do comprometimento do teu coração com a minha causa. Queremos falar da vinda de Jesus? Queremos. Pergunta é: o quanto você está comprometido com o reino? Esse evangelho do reino será pregado. Irmãos, porque assim, eu estava olhando aqui o sermão de Jesus e disse: Jesus, você não me ajudou muito, não. Eu estava querendo aqui ver algumas coisas. Aí disse: você ouvirá de guerra. Eu digo: sempre teve guerra. Você ouvirá de fomes. Eu digo: sempre teve fome. Você ouvirá de pestes. Eu digo: mas sempre teve pestes.
falar do que é importante. Na verdade, depois ele me explicou duas coisinhas aqui. Mas eu vou te falar sobre coisas importantes. Você está preocupado com sinalizações, eu vou te explicar sobre coisas importantes. Pergunta é, tu está envolvido com o reino? Pergunta é, teu coração está queimando? Teu coração está ardendo? Você está entendendo que eu te plantei? Você está entendendo que eu abri uma fonte? E quando a fonte se abre não é para fechar. Quando a fonte se abre é para fluir. Quando a fonte se abre é para servir. E a tua desobediência só te levará para um ambiente de confusão e desorientação e insaciedade. Em vez de levar para aquele ambiente que o Senhor disse, entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Talvez a gente pense que o gozo vai ser só... Não. O gozo começa hoje. A Bíblia fala que quando os discípulos foram em obediência ao que Jesus mandou, diz que eles voltaram exultantes. Jesus os mandou e disse, cure enfermos, ressuscite mortos, limpe leprosos, cure os enfermos, e eles foram, prega o evangelho do reino, e eles foram e fizeram. E quando voltaram como? Jubilados. Nossa, eles estavam vitaminados, porque quando você flui na obediência, você fica vitaminado. Você fica com o peito estufado. Você fica o homem mais forte, mais lindo do mundo. É igual quando a mulher chega para o homem e diz, você é o meu fortão. A mulher olha, tá, você é o meu herói, você... E o homem, eu sou? É, meu filho, você é. É verdade. Olha no espelho e ele olha aquele esquelético e diz, é mesmo, filha? É. Você é meu grande, você é o meu herói. Ele está pleno. Amados, quando a gente consegue fluir na obediência, existe algo que se estabelece dentro de nós que é contrário ao que a gente vê. A obediência gera em nós Sansão. A obediência gera dentro de nós um Sansão. Quem é o Sansão? É o cara que rasga um leão. E a gente, eu disse para vocês, a gente pensa que Sansão era o fortão, o filme coloca o fortão, mas Sansão era... Sansão era o Odinã. Se Odinã chegasse e dissesse para vocês, eu vou rasgar esse leão ao meio, o que é que a gente diria? Mas o que Deus estava dizendo é, quando eu te encho por dentro, quando você anda na obediência, quando você entende que você é meu nazireu, quando você entende que eu te chamei para ser um libertador de uma nação, quando você entende que coisas grandes eu depositei dentro de você, um leão vem à sua procura e o Espírito lhe pega e você rasga ele ao meio. Mas se ele olhasse para fora, diria, a obediência te leva para um ambiente que você está tão forte por dentro, está tão revestido por dentro, está tão consciente da grandeza do reino, que não há nada que ele pare. Aleluia. Então, o tempo já estourou. Mas vocês veem que não dá para parar, né? Mas eu vou parar. Vocês entendem isso? Quem aqui se qualifica para o emprego de chefe de cozinha, que vai estar encarregado da alimentação dos trabalhadores? Pensou que coisa linda, não é lindo isso? É lindo isso, quando você tem um trabalho, uma obra para realizar, e existem pessoas responsáveis por cada área. E aquelas pessoas fazem acontecer com fidelidade cada área na qual ela está inserida. Seja bom no que você faz, seja fiel no que você faz, cada área da sua igreja, deixa Deus te ver na tua fidelidade. Davi, antes de ser rei, ele era pastor de ovelhas. Davi, antes de ser rei, tinha a pele queimada do sol, e cabelos talvez esturrifados, e certamente experimentava muito orvalho da noite. Muito orvalho da noite. Mas ele estava só se preparando para coisas grandes. Então fica animado com coisas que você está gerando na intimidade que Deus está te vendo. Escute, irmãos. Não corte a sua fidelidade com Deus. Grande parte dos conflitos que nós enfrentamos é simplesmente desobediência. Só isso. Ajuste as coisas por dentro. Pare de culpar pessoas. Ajuste coisas por dentro. E deixa Deus te levantar e deixa Deus te levar a lugares altos. Ele me chamou de estúpido
pessoas que estão esperando o noivo, sem levar em conta as suas responsabilidades espirituais. Se você observar o restante do ensino de Jesus, todo ele vai estar relacionado a trabalho. Você acredita nisso? Todo o discurso de Jesus a pergunta é, querido, você está envolvido com o reino? O evangelho do reino precisa ser pregado em toda a terra. A pergunta é, você está queimando com o Espírito Santo? A pergunta é, você está ardendo no seu espírito? A pergunta é, você está sendo testemunha? E é isso que ele está perguntando o tempo todo aqui. Por exemplo, parábola dos talentos. Versículo 21 do capítulo 25, ele diz, bem-aventurado, aliás, disse o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Com relação à separação das ovelhas, a partir do versículo 31, ele diz assim, quando pois vier o Filho do Homem na sua glória, olhe bem o que ele está falando, quando pois vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa a ovelha de cabrito. Porá as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ok? Bonito esse discurso aqui, não é não? Coisa linda. E quando ele vier, ele vai se sentar no seu trono, separar ovelhas de bode. Ovelhas para o seu lado direito, bodes para o seu lado esquerdo. Aqueles que estiverem à sua direita dirá, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Lindo isso? Mas olha o que ele diz, porque eu tive fome e me deste comer. Você está alimentando quem está com fome? Ele disse, aquilo que você faz vai definir se você é ovelha ou se você é bode. Não, eu quero só ser crente. Eu não quero me envolver com isso aqui. Fica na paz. Fica na paz. Se o Senhor te chamou para ser estátua de sal, como a esposa de Ló, fica na paz. A estátua de sal fugia, mas amou mais o prêmio do mundo do que a obediência. E o Senhor disse que a consequência foi, se virou na hora, estátua de sal. E ela ficou estátua da boa, ficou o tempo todo lá olhando para Sodoma e Gomorra, Deus destruir todas as coisas. Mas quanto sabe que esse não é o projeto de Deus para nós? E por muitas vezes o Senhor exorta, aqui mesmo no texto de Mateus, de Lucas, ele exorta, escuta menino, olha para a mulher de Ló. De Ló. Os caras são parecidos, só trocam uma letra, irmão. Confunde. É Ló. Então, nesse texto aqui sobre a volta de Jesus, Jesus explica, cara, lembra da mulher de Ló, meu irmão? Cara, presta atenção, aprende com ela. Corre para a obediência, corre para as montanhas, corre para o ambiente de oração, corre para o ambiente de comunhão, corre para o ambiente de você estar livre dessas influências. Gera ambiente em Deus. Não ame o prêmio da corrupção. Olha para a cidade que está construída, porque Abraão correu num deserto. A Bíblia fala, lembrando-se, desejando, querendo a cidade, cujo arquiteto é Deus. Ele viu o invisível. O convite de Deus, irmãos, não sejam doidos. Procura apresentar-te a Deus aprovado. E seja um obreiro. Aprovado e um obreiro. Alguém que faz, alguém que gera, alguém que enriquece. Alguém que acrescenta, alguém que se movimenta, alguém que faz, alguém que soma. Não é alguém que carrega nas costas, é alguém que carrega outros. É alguém que cura os doentes. Não é alguém adoecendo.